Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Conversando sobre Dependências. Aqui, semanalmente, eu e a minha colega psicóloga Neide Zanelato falamos sobre assuntos relacionados a esse tema, dependências. No episódio de hoje, de Mitos ou Verdades, o nosso tema será: a força de vontade é suficiente para que o dependente deixe de usar drogas? Você tem uma opinião formada sobre isso? Fique com a gente, tá bom? Eu lhe peço, antes do início do nosso programa, para que você se inscreva no canal e também para que acione o sininho, porque assim você será avisado todas as vezes que o novo programa entrar no ar. Eu solicito também que você divulgue nossos vídeos, que você divida, compartilhe com seus amigos, parentes, com pessoas que você julga serem importantes essas informações. As informações aqui, elas podem mudar a maneira como você pensa as substâncias e o relacionamento com elas, ok? Muito bem, vamos ao nosso programa de hoje então. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Como é que foi tua semana? Semana foi boa, semana de muito trabalho, como deve ter sido a sua também. Com certeza, né? Mas trabalhar é muito bom, né? Certeza, muito bom mesmo. Ô, Neide, deixa eu contar uma história. Sempre eu contando histórias aqui, né? Mas eu fumei durante 20 anos. E eu me recordo que desde que eu aprendi a fumar, desde que me tornei um dependente, né, do tabaco, que eu tentava deixar de fumar. Então eu sempre fazia umas estratégias doidas, porque eu acreditava muito que só com a força de vontade eu conseguiria vencer o vício, né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu fumava, aí do nada eu falava assim, não, eu vou jogar esse maço de cigarro fora e a partir de agora eu não fumo mais. E aí eu jogava o maço de cigarro fora e 2 horas depois estava eu lá na padaria comprando outra carteira de cigarro para fumar. Várias e várias vezes eu fiz isso, tentei tanto, e eu nunca que conseguia. Eu só consegui deixar de fumar realmente quando eu montei uma estratégia que foi bem a longo prazo. Eu comprei adesivo de nicotina. O adesivo eu lembro que correspondia, o valor dele, né? Correspondia a 3 meses de uso de tabaco. Eu investi esse dinheiro e eu apostei tudo. Eu vou ter que deixar de fumar. Na época não existia copiona ainda, não tinha nada disso, né? Esse suporte que hoje existe, né? E aí eu coloquei o adesivo, penei bastante, sofri bastante, mas eu consegui deixar. Mas eu tenho consciência hoje de que só a força de vontade não é suficiente para você deixar de fumar. Essa é a minha opinião pela experiência que eu tive, né? Eu acho que a gente tem muito suporte hoje, né? O próprio Grupo Piona, o adesivo, tem uma série de recursos hoje disponíveis, né? Você concorda comigo? Paulo, concordo com você. Acho que quando a gente fala que o transtorno por uso de substâncias é um transtorno de origem multifatorial, a gente então já sabe que não basta você ter uma única condição favorável para a mudança de comportamento, que essa mudança vai acontecer. Quando a gente estuda prevenção de recaída, por exemplo, a história que você contou, parece que você conta uma história onde houve várias tentativas de se parar de fumar, mas você acabava retornando ao padrão anterior depois de algum período, um dia ou dois, que você ficasse sem fumar, um pouco mais de tempo, mas você acabava retornando. E uma das coisas que a gente fala na prevenção de recaída a recaída acontece porque o paciente não está motivado. Não, isso é um mito. Na verdade, mesmo o paciente motivado pode recair. Por quê? Porque, na verdade, é assim, quando você está falando de motivação, eu estou falando de motivação, você está falando de força de vontade. Nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Quer dizer, o paciente está motivado para parar de beber, ele tem força de vontade. Acho que eu vou levantar duas questões, né? Eu costumo dizer o seguinte: querer é pouco.
é preciso precisar. Então, assim, quando existe uma motivação, aonde o paciente perceba que ele precisa, porque ele tem um evento que pode gerar uma situação de risco grave para ele, ele tem alguma condição que pode piorar, isso aumenta a força de vontade dele. Ele, na verdade, ele não só quer, mas ele passa a precisar. Eu acho que isso é uma questão que é importante a gente levar em conta. Outras coisas que nós já falamos aqui, né? Por exemplo, os pacientes dependentes de substância, eles são muito parecidos entre eles, porque todos têm o mesmo transtorno, mas são diferentes quanto a, por exemplo, presença de comorbidades. Então, a gente sabe que um paciente, mesmo motivado, mas se tem uma comorbidade associada ao uso de substância grave, essa comorbidade acaba sendo uma situação de risco impedindo a parada do uso. Então, veja, existe a força de vontade, mas tem a presença de comorbidade. Se ele tiver, por exemplo, uma abstinência gravíssima, quer dizer, ele tem uma síndrome de abstinência grave, ele tem muito desejo de usar, ele tem uma compulsão muito forte, ele não consegue se controlar, mesmo com a força de vontade, ele acaba recaindo, ele acaba não conseguindo começar, muitas vezes, o processo de mudança. Não é nem recaída, ele nem começa. Pacientes que têm uma família que é usuária de substâncias. Veja, às vezes você tem uma força de vontade, você tem até um fator que te ajuda a aumentar essa motivação para a mudança, mas você vive na presença de pessoas que usam, você tem a substância na sua casa, à disposição. Veja, isso tudo, esses fatores todos são fatores que, mesmo com a força de vontade, eles acabam prejudicando o teu processo de mudança. Então, muitas vezes, sabe, não é uma questão... Eu acho que até quando a gente fala com a família, eu gostaria até de falar 2 minutos sobre isso, a família às vezes fala, mas ele não quer, ele não para porque ele não quer. Né? Muitas vezes o paciente até quer, mas não consegue parar. Às vezes, a gravidade do uso é grande, então é um paciente que tem muita tolerância, que usa muita substância, né? Existem pacientes que têm outras questões que acabam interferindo aí nessa questão da interrupção do uso. Então, acho que a gente pode concluir que não basta querer. Querer, na verdade, talvez seja um dos principais fatores. Né? Então, assim, quando a gente tem a motivação para a mudança, o paciente sabe o que ele quer, por que ele quer. Isso surgiu de dentro dele, né? Então, ele está engajado no processo de mudança, ele está focado no processo de mudança, ele consegue fazer um plano para a mudança. Talvez nós tenhamos aí o elemento principal, mas não posso dizer para você que é só uma questão de querer. Existem outros elementos que também vão contribuir para que essa mudança seja efetiva. O simples querer também não significa que a pessoa não vá ter uma variação de humor, né? E a gente sabe que a variação de humor, ela interfere muito no processo de recuperação, né? Então, por exemplo, quando um paciente, mesmo motivado, ele se encontra numa situação no qual a emoção dele, o emocional dele, está muito ativo, por exemplo, ele é muito estimulado por uma alegria específica, né? Então, ele estar muito confiante, muito feliz, pode gerar um desejo intenso de uso também, né? Uhum. Então, ok. Mas também, Neide, nós não falamos aqui dos recursos disponíveis, né, para o tratamento da dependência química, né? Então, por exemplo, hoje tem o tratamento psicoterápico, né, abordagem do TCC, mas também nós temos a psiquiatria, que dá um suporte muito grande,
no processo de recuperação, no processo de abstinência, e a gente tem que pontuar isso também, né, que não só o trabalho do terapeuta, mas o trabalho da psiquiatria, dos acompanhantes terapêuticos, TO, né, terapeuta ocupacional, tudo isso é muito importante no processo de recuperação. Com certeza, Paulo. Acho que a gente também não pode esquecer dos grupos de autoajuda. Sim, né? o AA, o NA. Um trabalho de suporte bastante importante, não só no processo de início da mudança, mas também de manutenção da mudança, né? Uhum. Perfeito. É isso. Bom, eu espero que nossa audiência tenha gostado do programa de hoje e eu gostaria de te agradecer novamente, Neide, por você estar participando do programa, né, de você estar liderando as informações aqui, coordenando, sugerindo os temas para nós trabalharmos. Muito obrigado mesmo, eu adoro estar aqui com você. Obrigada, Paulo. Para mim também é uma satisfação muito grande, viu? Um forte abraço. Um abraço, boa semana para você. Para você também.